Agora as pessoas gastam US$ 40 em bebidas saudáveis da moda que nem existiam há 10 anos. Mas em outro lugar, um pesquisador está publicando um estudo sobre uma planta que tem sido usada por 4.000 anos, confirmando discretamente o que os povos antigos já sabiam. Há uma lacuna enorme entre o que a indústria da saúde nos vende e o que realmente funciona. As pessoas da era bíblica sobreviveram em algumas das condições mais brutais da Terra. Eles não tinham laboratórios modernos. Em vez disso, tinham remédios específicos, refinados ao longo de centenas de gerações, até que apenas as coisas que realmente os mantinham vivos sobreviveram. Hoje, estamos decodificando 10 bebidas curativas do mundo antigo, com o apoio da ciência moderna. Preste muita atenção à bebida de número 10. É algo que você provavelmente passa na seção de temperos do supermercado todos os dias, completamente alheio à sua grandeza. A bebida número 7 é a fórmula exata que tirou um soldado moribundo da beira da morte. E, aconteça o que acontecer, fique conosco para o número 1. É um remédio de limpeza tão poderoso que os reis bíblicos confiavam nele para purificar seus corpos inteiros. Vamos começar. Número 10. Cominho e água morna. No livro de Mateus, Jesus repreende os líderes religiosos por medirem cuidadosamente sua hortelã, endro e cominho, até a última semente. Pense nisso por um momento. Você não mede cuidadosamente 1/10 de algo que não tem valor. No mundo antigo, o cominho era genuinamente precioso. A ciência moderna agora nos mostra exatamente o porquê. Estudos clínicos revelaram que o cominho contém compostos naturais com fortes propriedades antimicrobianas. Também foi pesquisado por sua capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina, tornando-o uma ferramenta poderosa para o equilíbrio do açúcar no sangue. Para fazer esta bebida digestiva diária, torre levemente uma colher de chá de sementes inteiras de cominho em uma panela seca até que fiquem perfumadas. Despeje 2 xícaras de água quente sobre elas. Deixe em infusão por 10 minutos e beba morno. Uma pitada de sal e um espremedor de limão fresco transformarão completamente o sabor, tornando-o incrivelmente reconfortante. Número 9. A infusão de gengibre e mel. O gengibre viajou pela antiga Rota da Seda por milhares de anos. Era valorizado como especiaria, usado como medicamento e até mesmo comercializado como moeda. O que é realmente fascinante é que toda a civilização antiga, dos egípcios aos gregos e indianos, descobriu independentemente a mesma coisa. O gengibre é um mestre curador para a inflamação. Hoje, ensaios clínicos mostraram que os compostos ativos do gengibre proporcionam alívio da dor e reduzem a inflamação em níveis comparáveis aos medicamentos comuns de venda livre. Para prepará-lo, cozinhe o gengibre fresco fatiado em água por cerca de 15 minutos. Mas aqui está o passo crucial. Você deve deixar a água esfriar antes de adicionar o mel. Nunca coloque mel em líquido fervente. Por quê? A surpreendente razão científica por trás dessa regra de calor será totalmente exposta quando chegarmos ao nosso número 2. Fique ligado para isso. Número 8. Água de cevada. O remédio da classe trabalhadora. Quando Jesus multiplicou os pães para alimentar 5.000 pessoas, o texto nota especificamente que eram pães de cevada. Não trigo, mas cevada. Era o alimento de trabalhadores comuns e soldados que apenas tentavam sobreviver ao dia. Mas essas mesmas pessoas, que bebiam a água que sobrava da fervura da cevada, estavam consumindo uma maravilha médica. A cevada contém algo chamado beta-glucana. É uma fibra solúvel tão eficaz que a FDA realmente permite uma alegação de saúde direta sobre ela, o que é incrivelmente raro. Dentro do seu intestino, a beta-glucana forma um gel espesso que retarda a absorção de glicose e ativamente reduz o colesterol ruim. O segredo está no preparo. Você deve cozinhar uma xícara de cevada inteira em água por 1 hora completa. Isso permite que essa fibra poderosa e curativa se dissolva completamente no líquido. Você pode coar os grãos, mas a água que sobra é pura medicina. Número 7. Leite de tâmara e amêndoa. A bebida energética original.
Há um momento no primeiro livro de Samuel que a maioria das pessoas ignora completamente. Um jovem soldado egípcio é encontrado abandonado em um campo, dado como morto. Ele não havia comido nada nem bebido água por 3 dias inteiros. Os homens de Davi lhe dão tâmaras, e o texto simplesmente diz que seu espírito voltou. Isso não é apenas uma metáfora poética, é uma descrição perfeita de restauração celular. Mas comer tâmaras sozinhas não é toda a história. O mundo antigo sabia intuitivamente como combinar alimentos. As tâmaras fornecem um impulso massivo de glicose natural para energia instantânea. No entanto, se você as misturar com leite de amêndoa, algo mágico acontece. As gorduras e proteínas saudáveis nas amêndoas atuam como um freio biológico. Elas retardam a absorção do açúcar, prevenindo completamente o efeito de pico e queda. Transformam um rápido aumento de açúcar em combustível profundo e sustentado que alimentou exércitos antigos através de desertos. Para fazer esta bebida de sobrevivência definitiva, misture 6 a 8 tâmaras, sem caroço, com 2 xícaras de leite de amêndoa, sem açúcar. Adicione uma pitada de canela para sabor. É suave, rica e incrivelmente restauradora. Número 6. Chá de folha de oliveira, o antigo guardião do sistema imunológico. A oliveira é mencionada mais de 500 vezes nas Escrituras. Seu óleo ungiu reis e iluminou templos sagrados. Mas quando os curandeiros antigos enfrentavam doenças graves, não buscavam o óleo. Eles buscavam as folhas. Pesquisadores modernos descobriram que as folhas de oliveira contêm um poderoso composto ativo chamado oleuropeína. Estudos clínicos sugerem que a oleuropeína interfere ativamente na capacidade de um vírus de se replicar e invadir células saudáveis. É o próprio escudo antiviral da natureza. Para fazer este chá protetor, coloque folhas de oliveira secas em água fervente por 15 minutos completos. Não apresse o processo. Deixe esfriar um pouco antes de beber. Cuidado, o sabor é bastante terroso e amargo, mas o mundo antigo entendia uma verdade fundamental. Se uma planta tem gosto de remédio, provavelmente é remédio. Número 5. Suco de uva escura integral. A bebida da longevidade. No antigo Oriente Médio, a colheita da uva não era apenas mais uma tarefa agrícola. Era uma celebração comunitária enorme e alegre. A videira era considerada profundamente sagrada. E o suco fresco e escuro, extraído dela, está agora no centro absoluto da ciência anti-envelhecimento moderna. O segredo não está apenas no suco, está na casca da uva escura. A casca contém resveratrol, um composto vegetal natural que os pesquisadores acreditam que pode literalmente ativar proteínas em nossos corpos responsáveis pela reparação celular. É uma chave que desbloqueia a longevidade. Para obter este benefício, você deve prensar uvas escuras frescas com suas cascas totalmente intactas. É aí que a medicina reside. Se você tiver que comprá-lo em uma loja, leia o rótulo com muito cuidado. Você quer suco de uva escuro puro com 0 açúcar adicionado e não deve ser de concentrado. Número 4. Água de incenso, o presente dos reis magos. Por séculos nos foi dito que o incenso trazido pelos 3 reis magos era puramente simbólico. Apenas uma resina perfumada destinada a ser queimada em rituais sagrados. Mas o mundo antigo sabia que seu verdadeiro poder era muito mais profundo. Não era apenas incenso, era uma medicina altamente valorizada. Hoje, cientistas isolaram os compostos ativos dentro do incenso, conhecidos como ácidos boswélicos. Estudos clínicos mostram que esses ácidos específicos podem realmente inibir as enzimas exatas responsáveis por causar inflamação severa em nossas articulações e tratos digestivos. Para usá-lo da maneira que os curandeiros antigos faziam, você não o ferve. Você pega um pequeno pedaço, do tamanho de uma ervilha, de resina de incenso pura e de grau alimentício, e o joga em um copo de água fria. Deixe em infusão durante a noite, por pelo menos 8 horas. A água extrai lentamente os compostos curativos. E, surpreendentemente, o sabor é muito suave, com um agradável e leve toque de pinho. Número 3. Suco de romã, o protetor vermelho rubi. Quando Moisés descreveu a terra prometida definitiva ao seu povo,
A romã foi especificamente nomeada como um de seus maiores tesouros. Foi escolhida a dedo por Deus como um símbolo de vida e abundância. A ciência nutricional moderna a chama de o rei antioxidante supremo. Quando você bebe suco de romã fresco, seus compostos únicos viajam para o seu intestino, onde seu microbioma os decompõe em substâncias poderosas que protegem suas artérias e ajudam a estabilizar a pressão arterial. A bebida principal é feita prensando as sementes frescas e vermelho rubi. Mas aqui está um fato bônus incrível. Os curandeiros antigos não desperdiçavam absolutamente nada. Depois de comer as sementes, eles pegavam a casca amarga, a secavam ao sol e a transformavam em um chá potente para curar problemas estomacais graves. Eles utilizavam 100% do poder curativo da fruta. Número 2. Água com mel cru. O elixir imortal. A frase, uma terra que mana leite e mel, aparece mais de 20 vezes nas Escrituras. Isso não era apenas poesia. Era uma promessa de saúde definitiva. Para entender o quão poderoso é o mel cru, considere isto. Arqueólogos deslacraram tumbas egípcias de 3.000 anos e encontraram potes de mel dentro que estavam perfeitamente preservados e ainda completamente seguros para comer. É o único alimento no mundo que nunca expira. A ciência por trás disso é alucinante. Quando o mel cru é diluído em água, ele produz seu próprio peróxido de hidrogênio natural. Ele também contém uma proteína específica chamada defensina 1, que destrói ativamente bactérias nocivas. Mas aqui está a verdade chocante que prometemos a você antes. Por que você nunca deve colocar mel em água fervente? Porque o calor destrói a vida. Se o mel for aquecido acima de 40 graus Celsius ou 104 graus Fahrenheit, as frágeis enzimas e proteínas curativas se decompõem completamente. Aquele líquido dourado em uma garrafa de plástico em forma de urso no seu supermercado local foi pasteurizado e aquecido rapidamente. Está clinicamente morto. Não é nada mais do que água com açúcar glorificada. Para obter os benefícios bíblicos, você deve usar mel cru, não filtrado, e apenas misturá-lo em água morna e potável. Número 1. A bebida de limpeza de hisopo, o purificador definitivo. No Salmo 51, depois de sentir o peso esmagador de seus próprios erros, o rei Davi clamou: Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Nos momentos mais críticos da história bíblica, desde a primeira Páscoa até a crucificação, o hisopo sempre esteve presente. Por séculos, os historiadores presumiram que era apenas um símbolo cerimonial, mas estavam enganados. Era uma medicina física profunda. Quando os cientistas modernos finalmente analisaram a planta de hisopo, descobriram compostos poderosos chamados carvacrol e timol. Estes são expectorantes naturais incríveis. Eles quebram ativamente o muco pesado, limpando os pulmões e o sistema respiratório após uma doença viral grave. Ele literalmente varre o corpo por dentro e por fora, exatamente como os antigos descreveram. Mas como você extrai esse poder? Você se lembra do método de água fria que usamos para o incenso no número 4? Os curandeiros antigos aplicaram exatamente a mesma lógica brilhante aqui. Os óleos curativos dentro do hisopo são altamente voláteis, o que significa que a água quente os destruirá instantaneamente. Para proteger o medicamento, você deve deixar o hisopo seco em infusão em água fria por 8 horas completas. Somente depois que a água fria tiver extraído com segurança todas as propriedades curativas, você pode aquecer suavemente o líquido para bebê-lo. Nunca o deixe ferver. Olhando para todos esses 10 remédios antigos, uma verdade poderosa se destaca acima de todas as outras. Qualidade é tudo. Há uma diferença enorme entre a natureza crua e intocada e os produtos industriais altamente processados. Uma xícara quente de mel cru e vivo é pura medicina. Uma garrafa de plástico de mel pasteurizado e aquecido rapidamente é apenas água com açúcar morta. O poder curativo do mundo antigo sempre veio de manter as coisas exatamente como a natureza as projetou. Qual dessas 10 bebidas antigas você vai experimentar primeiro? Deixe-nos saber nos comentários. Se este vídeo lhe trouxe valor, por favor,
Inscreva-se e compartilhe-o com alguém que precisa de um pouco de cura hoje. Obrigado por assistir.